Olá! Que demais ter a gente junto para mergulhar nessa lição de hoje. Nós vamos embarcar em uma jornada absolutamente essencial para tornar o Web3 realmente acessível para todo mundo. É o seguinte, pensa nessa nossa explicação como a jornada do auditor. A gente vai meio que colocar o chapéu de detetive digital, sabe? Procurando e corrigindo aquelas barreiras invisíveis nos dApps construídos na Solana. O objetivo aqui é garantir que ninguém, literalmente ninguém, fique de fora dessa tecnologia. E para começar, eu deixo uma pergunta bem provocativa no ar. Do que adianta criar um app descentralizado incrível se uma boa parte das pessoas simplesmente não consegue navegar por ele? Pois é, a gente costuma achar que design responsivo é só fazer a tela caber no celular ou no monitor gigante. Mas, na real, responsabilidade de verdade é responder às necessidades humanas e às tecnologias assistivas. Um DApp inacessível é exclusivo por natureza. O que, vamos combinar, é o exato oposto de toda aquela ética de descentralização e acesso aberto da Web3. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso protocolo de auditoria é um sistema bem prático dividido nestas 5 fases. 1. Por que acessibilidade importa? 2. Critérios visuais e contraste. 3. Navegação e interação segura. 4. Documentação da auditoria. E 5. Validando a auditoria. Começando pela primeira parte, por que a acessibilidade importa? Só para deixar claro, a auditoria de acessibilidade não é o primeiríssimo passo quando a gente cria uma interface, tá? Ela entra em cena logo depois que o trabalho de responsividade e consistência já está bem consolidado, justamente para garantir que aquilo que já funciona se torne 100% inclusivo. E por que essa ordem importa? Porque aquelas decisões de design que a gente toma lá atrás, tipo definir breakpoints e grades fluidas, impactam diretamente a acessibilidade. A forma como o layout se organiza na tela é o que dita exatamente como os leitores de tela e o foco do teclado vão se comportar. Ou seja, aquele espaçamento e a ordem do conteúdo que a gente definiu antes vão moldar completamente a experiência de quem depende de tecnologias assistivas. É como um efeito dominó. Entrando na nossa segunda fase, critérios visuais e contraste. É aqui que a gente veste o tal chapéu de detetive de novo. A gente vai caçar barreiras super sutis, investigando coisas como textos com baixo contraste que simplesmente somem ou perdem a legibilidade quando a tela muda de tamanho. E olha, tem um número mágico que a gente precisa gravar aqui. 4,5:1. Essa é a relação mínima de contraste exigida para um texto normal em relação ao fundo dele. Se a gente estiver lidando com textos grandes, tipo uns 18 pontos ou 14 pontos em negrito, essa exigência cai um pouquinho para 3:1. Se a gente não bater essa meta, não tem jeito, a legibilidade vai literalmente para o espaço. Isso ilustra perfeitamente uma daquelas armadilhas clássicas de design. Imagina um indicador de erro que só usa a cor vermelha para dar o recado, versus um que usa a cor vermelha junto com o ícone e um texto explicativo. Depender só da cor é uma falha gigantesca para quem tem algum tipo de deficiência na visão de cores. Imagina perder informação vital de que uma transação falhou na Solana só porque um tom específico não foi percebido. Não dá para deixar isso acontecer. Por isso mesmo, é vital fazer verificações simulando condições como protanopia e deuteranopia. A gente precisa garantir que sempre existam sinais redundantes, tipo formas geométricas ou rótulos de texto. E um detalhe crucial. O contraste tem que ser verificado em absolutamente cada breakpoint do layout. Por quê? Porque às vezes um painel sobreposto ou uma imagem de fundo que só aparece na versão desktop destrói totalmente a visibilidade que estava perfeita na versão mobile. Avançando para a nossa terceira fase, navegação e interação segura. Uma interface verdadeiramente acessível tem que funcionar perfeitamente sem o uso de um mouse. A pessoa precisa conseguir navegar, selecionar e executar ações usando estritamente os comandos do teclado. O que é muito legal aqui é ver como uma teoria abstrata de design vira uma métrica super concreta, 44 pixels CSS. Essa é a altura e largura mínima para qualquer alvo de interação num contexto de toque. Pensa bem, se um botão for menor do que isso, vira um pesadelo tentar clicar nele num celular com segurança. É frustração na certa. Agora, um dos maiores vilões técnicos da navegação por teclado é a famosa armadilha de foco. É quando a pessoa entra num componente, tipo um modal de transação que pula na tela, e o foco fica preso lá dentro sem conseguir sair de jeito nenhum. E tem um fato surpreendente sobre isso. Sabe aquele posicionamento absoluto via código CSS? Ele pode deixar um elemento visualmente impecável na tela, mas por trás dos planos cria um labirinto invisível e caótico para quem usa teclado. Tem que ter sempre uma rota de fuga óbvia, tipo a tecla ESC. E para não virar bagunça, a ordem de tabulação, aquela tecla Tab, precisa seguir uma lógica natural de leitura da página.
Os indicadores de foco também têm que gritar na tela, contrastando bastante com o que está em volta. E fica o aviso, tá? Muito cuidado com aquelas sombras internas super sutis para indicar foco. Elas podem até ficar lindíssimas no monitor de alta resolução do designer, mas frequentemente desaparecem do nada em telas menores. Chegando na fase 4, documentação da auditoria. Porque não adianta dar uma de detetive e achar os problemas se a gente não documentar tudo isso direito. A equipe de engenharia front-end precisa conseguir reproduzir os cenários e implementar as correções com precisão cirúrgica. Olha só, essa é a estrutura ideal de um relatório de auditoria. Agrupar as correções pela tela ou pelo componente, por exemplo, focar só na área de conexão da carteira ou no modal de transação, deixa o documento final muito mais prático. É cruzar o componente exato com os resultados dos testes de contraste de teclado e as simulações de daltonismo. Fica tudo mais chegadinho. E para essa documentação ter valor real, os passos de verificação têm que ser altamente repetíveis. Nada de escrever um genérico, verifique o teclado. O negócio tem que ser minucioso. Pressione a tecla Tab 5 vezes para chegar no botão de alterar a rede. Também precisamos listar as medidas exatas de contraste que foram coletadas, além de elencar pelo menos 3 testes de regressão. Isso garante que as próximas atualizações de código não quebrem a acessibilidade que a gente acabou de alcançar. O que nos traz para a nossa última fase, validando a auditoria. Aqui a conversa muda. A gente sai da teoria pura de design e entra num procedimento de teste muito mais estrito, rigoroso e quase científico. E estes são os 4 passos exatos do nosso protocolo de testes. Primeiro, checagem visual de contraste. Segundo, teste manual e prático do teclado, anotando cada tecla apertada. Terceiro, inspeção rigorosa simulando o daltonismo. Quarto, consolidar tudo isso nas notas de acessibilidade. E, gente, é fundamental lembrar, cada uma dessas etapas tem que gerar provas reais, como capturas de tela e registros do caminho feito pelo teclado. Além disso, é absolutamente obrigatório testar visualmente nestes viewports bem específicos. Mobile mais estreito, ali pelos 360 pixels, tamanho de tablet, por volta dos 768 pixels, e o formato desktop, em cerca de 13.666 pixels. A necessidade desse rigor em diferentes telas reforça de forma inegável que o design responsivo e a acessibilidade andam de mãos dadas, permanentemente interligados. Resumindo a filosofia de todo esse processo de auditoria, a gente trabalha com 3 princípios de ouro. Primeiro, sempre meça antes de alterar, para ter uma linha de base. Segundo, faça a menor mudança efetiva possível. E terceiro, documente meticulosamente cada passo. Ajustes pequenos e iterativos são incrivelmente mais fáceis de testar e validar do que tentar refazer toda a parte visual da interface de uma vez só. E aí eu deixo essa provocação final com a gente. O design está realmente pronto para ir para as mãos dos engenheiros? Olha, um relatório de auditoria bem feito não só responde um com certeza bem confiante para isso, como impulsiona diretamente a próxima etapa de desenvolvimento. É justamente em cima dessa fundação de design inclusivo e bem documentado que se torna possível avançar com total segurança para criar designs e microinterações brilhantes na Web3. Até a nossa próxima análise!